Este programa tem o apoio de Novo Notícias com Mariana Nogueira. Boa noite, iniciamos este bloco informativo com uma notícia de âmbito nacional. Os cidadãos que cheguem a Portugal por via aérea vão ter de apresentar um comprovativo de teste laboratorial. O Governo decidiu prolongar até às 23h59 do próximo dia 15 de abril as medidas restritivas do tráfego aéreo, medida tomada no contexto da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Segundo o Gabinete do Ministro da Administração Interna, algumas das medidas passam também a ser aplicadas na fronteira terrestre, com a obrigatoriedade de cumprir isolamento profilático de 14 dias para quem chega a Portugal vindo do Reino Unido, Brasil, África do Sul ou de países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes, como é o caso de França ou Itália. Em nota à comunicação social, o Ministério da Administração Interna destaca que todos os cidadãos que cheguem a Portugal por via aérea, exceto as crianças que não tenham completado 24 meses de idade, têm de apresentar comprovativo da realização de teste laboratorial para rastreio da infecção por SARS-CoV-2 com resultado negativo realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. A Direção-Geral da Saúde adverte para uma ocorrência de situação fraca da qualidade do ar. A Direção-Geral de Saúde alerta para a ocorrência de situação de fraca qualidade do ar devido à intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África. A Direção-Geral de Saúde destaca na sua publicação oficial que a situação deverá manter-se durante o dia de hoje, sendo que a concentração de partículas no ar tenderá a minimizar-se com a ocorrência de chuva prevista para algumas zonas do país. A Direção-Geral alerta que esta situação tem consequência na saúde humana, em especial no grupo dos cidadãos mais vulneráveis, nas crianças e idosos. A Direção-Geral de Saúde adverte perante este quadro para o reforço dos cuidados de saúde durante a ocorrência desta situação. Como medida preventiva, a Direção-Geral de Saúde recomenda a redução dos esforços prolongados, assim como a atividade física ao ar livre. Nas últimas 24 horas não houve óbitos a registar no norte do país. Houve apenas 2 óbitos na zona de Lisboa e Val do Tejo. É por isso mesmo que vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 2 vítimas mortais e mais 388 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.845 óbitos e 821.104 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 2 residiam na zona de Lisboa e Val do Tejo. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Já os oficiais de justiça convocaram uma greve de 12 a 16 de abril. Os oficiais de justiça convocaram esta segunda-feira uma greve entre 12 a 16 de abril, exigindo responsabilidade e sentido de Estado ao Ministério da Justiça. O Sindicato dos Oficiais da Justiça esclarece que os oficiais de justiça vão recorrer à greve, que não desejam, mas estão empurrados pela Ministra da Justiça e pelo Secretário de Estado Adjunto da Justiça pela sua notória incapacidade no cumprimento das leis da República e de assumirem as suas responsabilidades. Na nota de imprensa, o Sindicato dos Oficiais de Justiça avança que, recorrentemente, a Ministra da Justiça, com bonomia, e os membros do seu Ministério encontram razões instrumentais para não cumprirem as leis, nomeadamente da Assembleia da República, frisando que, recentemente, no dia 2 de março deste ano, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, afirmou perentoriamente no Parlamento que o incumprimento de uma lei da Assembleia da República é inaceitável. A descentralização será discutida em webinars promovidos pelo Governo.
Esclarecer dúvidas e apoiar os municípios sobre a descentralização é o objetivo dos vários webinars temáticos que o Governo irá promover durante o mês de abril, no quadro do processo de descentralização de competências. O Gabinete do Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública avançou que arrancou esta segunda-feira o primeiro de um ciclo de webinars que terá como tema a descentralização. O primeiro webinar arrancou por videoconferência, teve ontem início e decorreu também durante o dia de hoje, tendo como tema a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público. Tal como anunciado ontem, a JSD Baião promoveu esta segunda-feira um debate sobre o turismo, um fator de desenvolvimento, e por isso mesmo o Novo Canal mostra-lhe hoje o que ficou deste debate. O turismo, enquanto setor estratégico de enormes potencialidades, esteve em debate ontem à noite numa iniciativa promovida pela JSD Baião, que contou com a presença de Gerardo Pereiro Pérez, antropólogo, sociólogo e investigador da área do turismo. Gerardo Pereira Pérez considera que o turismo é uma alavanca importante em termos de desenvolvimento de qualquer localidade. Eu gostava de começar por afirmar que o turismo é cada vez menos um setor e mais um multissetor. No sentido de que o turismo vem demostrando que é um multiplicador da riqueza e que é menos dependente do que no passado era, e é cada vez mais uma alavanca e um instrumento de desenvolvimento local, regional, nacional e internacional, com efeitos diversos, não? Com efeitos sociais, culturais, ambientais, económicos, e sobre visitantes e visitados, non só sobre as comunidades, e tamén con efeitos ás veces non moito positivos. Non tudo é cor de rosa no turismo. Entón, a segunda idea que gostaba de partillar é que o turismo é cada vez máis un multisector e é tamén ten un potencial enorme na recuperación das crises económicas, como foi demostrado no 2008 e 2009. A JSD Baião, neste debate, pretendeu lançar um olhar para o município e para as particularidades deste território, tendo como objetivo projetar Baião na senda do desenvolvimento. A Misericórdia de Lamego quer abrir a Igreja das Chagas à comunidade. A Misericórdia de Lamego vai promover uma maior abertura da Igreja das Chagas à comunidade, um espaço até ao momento de acesso quase exclusivo à realização de cerimónias religiosas pelos irmãos daquela instituição. Santa Casa da Misericórdia de Lamego avançou em comunicado que pretende, com esta decisão, incentivar o culto religioso, uma finalidade daquela irmandade, e potenciar a fruição pública daquele património de inegável valor cultural e arquitetónico que foi objeto recentemente da realização de importantes trabalhos de restauro. Citado em comunicado, o provedor da Misericórdia de Lamego, António Carreira, realça que a instituição quer ir ao encontro de um número crescente de pedidos apresentados por cidadãos que não são irmãos, mas que manifestam a vontade de aceder à Igreja das Chagas para a celebração, por exemplo, de casamentos e batizados. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos para os habituais compromissos publicitários. Fique desse lado, nós estamos já de volta. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo aqui no Novo Canal. Ontem, tal como anunciado neste bloco informativo, o Futebol Clube de Penafiel recebeu a certificação Bandeira de Ética. Foi agora a vez também do União Sport Clube de Paredes receber esta distinção.
O União Sport Clube de Paredes obteve a certificação da bandeira de ética, que consiste na certificação e promoção dos valores éticos no desporto. O clube manifestou o seu regozijo pela obtenção desta certificação. O projeto de ética desportiva do União Sport Clube de Paredes e o conjunto de ações e iniciativas desenvolvidas e a desenvolver no sentido de promover os valores humanos, os valores de integridade desportiva, os de ética e o respeito pelos outros e pelo próprio, foi objeto desta certificação com a bandeira da ética implementada e operacionalizada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, através do Plano Nacional de Ética no Desporto, que certifica iniciativas, projetos ou entidades que se destacam na promoção dos valores éticos por via da prática desportiva. O vereador de Lousada assegura que a Super Especial está a ser meticulosamente organizada, prova esta que está agendada para o próximo dia 21 de maio. De acordo com a versão provisória, o Rally de Portugal decorrerá de 20 a 23 de maio, tendo uma extensão de 346 km e 21 provas especiais. Lousada será um dos concelhos da região que irá acolher novamente aquela que é a prova mais importante do desporto motorizado realizada no país, com uma super especial de 3,36 km, agendada para o próximo dia 21 de maio. António Augusto Silva, vereador com pelouro do desporto na Câmara Municipal de Lousada, disse esta tarde, em declarações ao Novo Canal, que o Clube Automóvel de Lousada, que organiza esta prova, já tem experiência em matéria de planos de contingência para a realização de iniciativas com as devidas precauções, e é o que está a acontecer neste momento. Esta é uma prova especial. Além de ser uma prova internacional, é uma prova que decorre neste período de pandemia, mas já não é a primeira vez que o CAL organiza provas nestas circunstâncias. Já tivemos no ano civil anterior, o Nacional de Rallycross, que também foi organizado em circunstâncias semelhantes. Portanto, o ACP também tem um plano de contingência e, portanto, tudo será seguido rigorosamente para que as condições que estão negociadas com a DGS sejam cumpridas com todo o rigor. Apesar da provável inexistência do público da realização desta prova, resultará sempre, segundo este responsável, notoriedade e prestígio para o município. Claramente, o Rally de Portugal e outras provas desportivas de desportos motorizados são claramente impactantes para a economia local, nomeadamente para a área da restauração e da hotelaria. Previsivelmente, e nós ainda acreditamos que este previsivelmente possa não se concretizar completamente e que haja aqui algum público, mas previsivelmente a prova será este ano sem público e, portanto, esse impacto não se fará sentir da mesma forma. Contudo, não deixa de ser estratégico para a Lousada manter-se numa prova desta dimensão e não sair no momento em que a prova, obviamente, para se manter em Portugal, mais necessita da contribuição e do apoio dos municípios que tradicionalmente se envolvem na organização do Rally de Portugal. António Augusto Silva, vereador com pelouro do desporto na Câmara Municipal de Lousada, refira-se que na véspera, no dia 20 de maio, o Concelho Vizinho de Paredes irá acolher o Shakedown com uma extensão de 4,60 km. Também em Paredes, os preparativos estão a avançar, tendo em consideração todos os condicionalismos e todas as exigências necessárias para manter a segurança dos participantes e, se for o caso, do público, conforme adiantou Paulo Silva, vereador do desporto na autarquia local. É nosso desejo que a prova se realize. Portanto, somos uma terra onde existe um grande número de gente apaixonada e aficionada pela modalidade, mas obviamente que este ano, como tem sido apanágio, tudo dependerá não só da nossa vontade, nem do ACP, mas também daquilo que, se forem as orientações da Direção-Geral de Saúde. Portanto, temos reunido com o ACP, mas ainda há uma série de dúvidas que necessitam de ser esclarecidas. Aquilo que estamos a fazer nesta fase é aquela fase de preparação, em termos de olharmos para o troço, ver o que é preciso para remodelar o troço, para que ele volte a ter a dignidade que tinha, porque tem estado o tempo, estamos a falar de um troço em terra batida, é natural com o tempo, com a chuva, etc., que esteja a precisar de algumas reparações. Providenciar tudo em termos da logística normal, com os colaboradores do município e com os apoiantes que normalmente ajudam nesta fase, nomeadamente os marshals, etc. Mas tem sido apenas esses passos que temos dado, porque aguardamos depois que haja mais orientações, nomeadamente para aquilo que é o mais importante, que é em relação à presença ou não
de público ou a presença com limitações como o provável cenário, mas sobre o qual não temos ainda certeza. Paulo Silva acrescentou que, ainda que sem público, esta prova é muito importante para o município. Por parte do município, por parte do Presidente, este sempre foi um ponto de honra, tentarmos manter o máximo tempo possível esta prova e tentar que ela não saia de cá e até se for tentarmos para o futuro que ela se mantenha ou até noutros moldes. Portanto, é importante e queremos, como dizia no início, somos uma terra felizmente temos um grande número de pessoas que gosta da modalidade, que vibra com a modalidade e é importante também para o prestígio e para o bom nome de Paredes, portanto que atravessa não só o país inteiro, mas o além fronteiras e já somos uma referência na altura em que era possível termos público sem restrições. Posso dizer que nas últimas edições, normalmente 2, 3 dias antes, toda a imediação do cartódromo estava repleta e normalmente eram de cidadãos de Espanha e de franceses que vinham uns dias antes, por ali montavam traziam as suas autocaravanas, traziam os seus carros e montavam um campismo improvisado para poderem assistir à prova e gostavam da forma como eram acolhidos em Baltar e costumavam vir até com uma certa antecedência. Portanto, é importante mantermos esta prova, sem dúvida alguma, por todo o prestígio que dá a nível nacional e internacional. Vereador do Desporto da Câmara de Paredes, Paulo Silva, os municípios de Lousada e Paredes recebem o Rally de Portugal, que decorre de 20 a 23 de maio. A felgueirense Sara Duarte venceu o Campeonato Regional de Corta-Mato Longo em femininos. Felgueirense Sara Duarte, a Associação Cultural e Desportiva São João da Serra, venceu o Campeonato Regional de Corta-Mato Longo em femininos, competição que decorreu no passado sábado, numa prova que contou com 162 atletas, entre júniores, séniores e veteranos, e que marcou a retoma do atletismo 13 meses depois das competições regionais em Felgueiras. A atleta felgueirense concluiu a prova com o tempo de 29,05. Refira-se que Sara Duarte já se tinha sagrado vice-campeã nacional sub-23 no fim de semana anterior no Campeonato Nacional de Corta-Mato, que se realizou no Seixal. Coletivamente, a Associação Cultural e Desportiva São João da Serra venceu em femininos e o Maia Atlético Clube em masculinos. Já o Campeonato Nacional de Estrada, agendado para maio e outubro, é agora apresentado com várias novidades. O calendário nacional de estrada definido para maio e outubro apresenta várias novidades. Segundo a União Velocipédica Portuguesa, Federação Portuguesa de Ciclismo, o calendário português de ciclismo para equipas continentais terá em 2021 59 dias de competição, entre 11 de abril e 5 de outubro, sendo que o calendário de estrada conta com novidades para as equipas do clube e para as femininas e engloba ainda o Campeonato do Mundo de Paraciclismo. Em comunicado, a União Velocipédica Portuguesa, a Federação Portuguesa de Ciclismo, esclarece que o início mais tardio da época, provocado pela pandemia de SARS-CoV-2, não significa uma redução da ambição desportiva comparando com a temporada 2019, a última que decorreu em condições de normalidade. E mesmo a terminar este bloco informativo, resta-nos saber quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 31 de março, é de céu nublado por nuvens altas, com temperaturas máximas de 29 graus e mínimas de 12 graus, sem probabilidade de chuva e com vento moderado. Já à quinta-feira, dia 1 de abril, chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 11 graus, com probabilidade de chuva de 100% e o vento moderado. E é com a meteorologia que chegamos ao fim deste bloco informativo desta terça-feira aqui no seu novo canal. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Eu estou de regresso amanhã às 19h30. Fique desse lado. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo canal. Sempre novo, sempre seu.